Bom, hoje então nós vamos trabalhar em Apocalipse 10, que funciona como um interlúdio. O que é um interlúdio? É um intervalo profético entre o toque da sexta e da sétima trombetas. Ontem nós lemos Apocalipse 9 e lemos até a sexta trombeta, que seria hoje uma consequência à sétima. Porém, existe aqui um momento de pausa no julgamento para reforçar então a autoridade da mensagem divina. E aqui nós vamos começar então a analisar um resumo dos acontecimentos aqui, conforme nós lemos aqui a nossa leitura de Apocalipse 10. E vamos ver então aqui que um anjo de grande poder desce do céu. Esse anjo está revestido de uma nuvem com um arco-íris aí sobre a cabeça, né? Uma coisa muito interessante, e o rosto brilhante como o sol. Ele coloca o pé direito dele sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, demonstrando então um domínio sobre toda a criação. E em sua mão ele traz um livrinho aberto, uma pequena coisa como essa aqui, por exemplo, um livrinho aberto, né? Interessante, aqui diferente aqui do que a gente viu lá no início. Depois nós vamos conversar sobre isso. Aí, seguindo adiante, temos os 7 trovões. Quando o anjo clama, 7 trovões emitem suas vozes. Olha só que interessante, o trovão falando. Mas é o Apocalipse, então o João está nesse êxtase e está querendo demonstrar que toda a situação dos eventos que acontecem aí no final dos tempos. João se prepara então para escrever o que eles disseram. Uma voz do céu o impede, ordenando assim, lá no Apocalipse 10:4, cele o que disseram. Então ele está dizendo, guarde em segredo o que disseram os 7 trovões e não o escreva. Olha só, isso indica que há mistérios de Deus que ainda não devem ser revelados à humanidade. Olha só que interessante. Essa é uma das questões realmente mais instigantes do livro. O fato de João ser impedido de escrever o que os 7 trovões disseram levanta um ponto fundamental sobre a natureza da revelação divina e sobre a soberania de Deus. E aqui estão algumas razões que eu trouxe aqui para vocês, né? Para a gente compreender esse silêncio e o que ele nos fala sobre a completude dos eventos. O primeiro deles é a soberania de Deus sobre o conhecimento. O selamento das vozes, quer dizer, fica com a boquinha fechada, né? Vamos dizer assim, serve para nos lembrar do quê? Que embora o Apocalipse seja uma revelação, e realmente Apocalipse do grego, apocalipsis, significa realmente tirar o véu, né? Desnudar, mostrar, Deus não revelou tudo. Existem segredos que pertencem apenas a Ele. Se a gente for pegar e ver lá em Deuteronômio 29, a gente vai ver o seguinte, que existe ali a colocação, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos para sempre. Então, no início, as coisas encobertas pertencem a Deus e só a Ele. Isso quer dizer o seguinte, que o plano de Deus é maior do que a nossa capacidade de compreensão ou do que Deus decidiu que fosse registrado ali em texto. Então, nesse sentido, é importante você perceber que isso também é cumprimento, de certa maneira, ali do Antigo Testamento, Deuteronômio 29, que fala realmente que há coisas encobertas que pertencem única e exclusivamente ao Senhor. De qualquer maneira, o Apocalipse ele é incompleto, então, ou não? Não, ele é completo, mas ele não é exaustivo. Então, nesse sentido, o que acontece é que, ao dizermos que o Apocalipse é a completude dos tempos, quer dizer que ele contém tudo o que nós necessitamos para saber, para a salvação e para o entendimento do quê? Do triunfo final de Cristo. No entanto, o episódio dos trovões aqui que nós estamos lendo, ele indica que Deus tem recursos e juízos no arsenal, modo de dizer dele, e que ele optou por não descrever. Então, assim, essa omissão divina não significa que o livro falhou na sua missão, mas que a justiça e o agir de Deus, eles possuem uma profundeza tamanha que vão além do que o profeta João foi permitido registrar. E olha só que interessante, curiosamente, né, essa questão dessa prova da autenticidade profética do João, se ele estivesse inventando uma história, certamente o que iria acontecer, irmãos? Ele provavelmente descreveria cada detalhe para parecer cada coisa mais impressionante que a outra. Já não basta ser tão impressionante, mas poderia fazer ainda muito mais, né? Que a gente às vezes quer aquela história de pescador que vai aumentando as coisas e a gente vai fazendo o bolo ficar maior do que é, né? Mas de qualquer maneira,
ao registrar aqui, né, que foi proibido de escrever, que João foi proibido de escrever, ele, profeta, reforça o quê? A submissão dele à autoridade divina. Ele não é o autor da mensagem, ele é o mensageiro. Então, se a voz do céu diz não escreva, quem é João na fila do pão, né? Quem é o profeta para não obedecer? Ele obedece, mesmo que isso deixe uma lacuna narrativa para nós. Então, olha só que interessante. E depois, após o silêncio aí dos trovões, né? O anjo ele jura, vamos dizer assim, que no toque da sétima trombeta, o mistério de Deus se cumprirá. Isso nos dá uma sugestão de que aquilo que foi ocultado ali nos trovões será finalmente compreendido ou manifestado quando a história chegar ali no seu ápice, né, no seu apogeu ali. Então, o fato de algo ficar oculto não quer dizer que o Apocalipse seja incompleto ou na sua finalidade espiritual, mas sim que a realidade do julgamento e da glória de Deus foi tão vasta, foi tão completa, que ali no caso, o que temos escrito é apenas aquilo que Deus, em sua sabedoria, considerou adequado para a igreja manejar enquanto o que se aguarda o retorno de Cristo. A completude do Apocalipse, então, ela reside na certeza do fim, que é qual? Nós todos sabemos, e a gente está olhando o livro de Apocalipse sempre com essa frase, a vitória final do Cordeiro. Sempre isso, a vitória final do Cordeiro. Então, cada vez que você vai ler, que você não compreende Apocalipse, tem uma dificuldade, lembre-se sempre dessa frase. E isso não é necessariamente uma descrição de cada detalhe técnico, de como Deus, né, vai executar os seus decretos. Aliás, na Bíblia a gente percebe que Deus muitas vezes não dava o plano completo para aqueles a quem Ele queria usar. Ele falava com as pessoas faziam pela fé e Deus mostrava o passo seguinte. Então, nesse sentido é importante que a revelação ela foca no que é prático para o engajamento da fé e também do cristão, né? O engajamento e a fé do cristão, mas deixa o mistério absoluto por conta de quem? Sabe por conta de quem? Por conta de Deus, o nosso Criador. Então, nesse sentido, é importante você perceber isso. De qualquer maneira, continuando, o fim do prazo, não haverá mais demora. Olha só, o anjo levanta a mão ao céu e jura por aquele que vive para todo sempre, não haverá mais demora. Esse anjo anuncia que quando a sétima trombeta soar, o mistério de Deus, né? Mistério de Deus vai se cumprir conforme ele anunciou aos seus servos, aos profetas. E aí segue adiante nos últimos versículos do 8 ao 11, mostrando que a voz do céu ordena que João tome então o livrinho, né, da mão do anjo e o coma. O anjo avisa a ele que o livro terá duas sensações distintas. Então na boca ele vai ser doce como o mel, mas no estômago ficará amargo. Olha só, a gente está vendo aqui, né, a minha mãe aqui com a minha afilhada, ali na banca da Cida, banca de doces ali, coisa mais gostosa, uma bala de canela na boca, é doce como mel, só que no estômago, diz a palavra aqui, que esse livrinho que João deve comer ficará amargo. Então, o que isso está simbolizando para a gente poder compreender? Isso simboliza que a palavra de Deus, embora ela seja doce, seja consoladora ao ser recebida, assim como é a questão das balas da banca da Cida, não estou fazendo aqui nenhum merchandising, né, dona Cida, mas aqui dando só um exemplo, a gente consegue perceber o seguinte, que ali a mensagem do julgamento e as consequências que João deveria profetizar, elas seriam dolorosas, elas seriam amargas, difíceis de carregar. Olha só que interessante. Por quê? Porque essa simbologia profunda vai distinguir do quê? Do livro selado, do rolo ali de Apocalipse que nós lemos ali capítulos atrás, capítulo 5. Para entender esse significado, é preciso olhar para a transição que acontece no ministério de João. Então, nesse sentido, o que nós precisamos compreender é o seguinte: enquanto o livro lá de Apocalipse, né, aquele livro maior, que está ali com 7 selos que nós estamos ali, fomos abrindo um a um, e esse livro ele contém o plano abrangente de Deus para a história e o julgamento também final da humanidade. O livrinho de Apocalipse 10 aqui que nós estamos vendo, que eu estou representando aqui esse livro de devocionais pequeno, né? O que acontece? Ele representa uma comunicação específica de Deus para o profeta João.
É uma mensagem aberta que indica assim que o seu conteúdo não está mais oculto, mas pronto para ser proclamado e vivido. Por exemplo, vocês estão vendo aqui algum selo? Não, é só o livrinho que foi entregue, então não tem a questão mais dos selos, isso já é uma questão que o livro está pronto, então, para ser proclamado e vivido. Então, e o ato de comer esse livro, o que simboliza, né? Que eu não consigo comer esse livro, vai dar um BO complicado se eu começar a querer morder aqui para tirar pelo menos uma lasquinha, vai ser complicado, mas aqui a gente está falando de uma simbologia, e esse ato de comer o livro, ele simboliza a internalização da palavra de Deus. Assim como aconteceu lá em Ezequiel, depois você pode ler Ezequiel 3, de 1 a 3, João precisa que a mensagem se torne parte do próprio ser antes de pregá-la. Sabe aquela situação que você ali fica eufórico, né, desejoso de conhecer mais e mais da palavra, e que isso é um doce, né, o privilégio de receber a revelação divina, a promessa da vitória final de Cristo e do seu reino, né? A gente começa ali a ficar, degustar cada momento, cada situação, ser transformado. Deus nos dá uma alegria plena, nos dá força e ânimo, a gente tem o primeiro amor ali bombando, e ali a gente vai perceber, por exemplo, lá em Salmo 119, 103, como são doces as tuas palavras, são mais doces que o mel. Olha só, uma balinha de mel, uma balinha de menta, né? Uma balinha de canela também, que gostoso, que é o doce, né? Aquela coisa maravilhosa. E a palavra de Deus é mais doce do que o mel. Só que depois a gente tem a consequência do amargor. Por quê? Porque o amargor nesse momento, e também para aqui a gente pode perceber que é para o presente também, representa a dor e o sofrimento da mensagem. A profecia, ela envolve juízos terríveis sobre o mundo e sobre a perseguição para o povo de Deus. Pregar a verdade, como nós fazemos aqui, de acordo com a nossa fé, traz consequências que não são tão doces, são amargas, principalmente no mundo que rejeita a palavra de Deus, não é verdade? Esse mundo líquido, esse mundo que cada um tem a sua verdade, que a verdade já não é mais absoluta, nós bem sabemos disso, mas o mundo está na contramão e ele vai dizer que cada um tem sua verdade e, portanto, é isso e pronto. Então, olha só como isso fica amargo, né, no mundo que rejeita essa questão, como isso dói no nosso coração. Você tem o doce, você tem o mel, e o pessoal, na verdade, não quer nada disso, que é o fel, e isso é meio complicado. De qualquer maneira, a gente pode entender aqui que a missão, lá para o final, é diferente do livro dos selos, que foca na soberania de Deus sobre a história. O livrinho foca o quê? Na responsabilidade de profetizar. É preciso, ali no versículo 11, que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Apesar de o juízo estar chegando ao seu clímax com as trombetas, a finalização das trombetas, ainda há uma missão profética a ser cumprida. Então, nesse último passo, Deus ainda prepara o cenário, né? E deixa aí a possibilidade da questão de dar seguimento antes de chegar o capítulo 11, que fala aí situações, aí vamos dizer assim, personagens novos, as duas testemunhas e o testemunho da igreja na terra. Então, o livro selado lá de Apocalipse 5, vai falar sobre o destino do mundo e o desenrolar da história sob a autoridade do Cordeiro, certo? Já o livrinho aberto, que nós estamos lendo aqui agora, é a palavra profética que deve ser assimilada e proclamada por João, pela igreja, eu, você, diante de um fim que é iminente. O livro simboliza que a revelação de Deus não é apenas para ser contemplada, como um evento futuro, mas deve ser comida, no sentido de ser sentida, introspectada, trazida, interiorizada e anunciada, mesmo que isso traga um amargor do sofrimento e da rejeição do mundo. Amém, irmãos? Então, após comer o livro, João recebe uma reafirmação do seu chamado ministerial para que ele continue seguindo firme. E isso é importante porque há ali no final uma ordem direta para o João, que ele deve continuar essa missão profética. E isso nos indica que, embora o fim esteja próximo, o testemunho da igreja e a proclamação da verdade ainda devem alcançar o mundo inteiro. Trouxe aqui também para vocês, antes de finalizar isso, algumas curiosidades, como por exemplo, a questão do arco-íris que está ali sobre a cabeça, né, do anjo poderoso no versículo 1 que nós lemos. Na estrutura do Apocalipse, o que é isso? Isso é um flashback lá proposital divino, né, proposital de Deus, relacionado a Gênesis. Se você pegar ali Gênesis 9, 16, você vai ver o seguinte, ó.
toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. E ali, concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Mesmo no meio dos juízos mais terríveis, Deus faz questão de mostrar que ele não esqueceu a sua aliança. O arco-íris então sinaliza que o julgamento não visa a aniquilação total, sem propósito, mas a uma restauração da criação. Não é maravilhoso? É a misericórdia de Deus emoldurando a sua justiça. E também aquela questão que nós vemos ali no versículo 2, de que o anjo coloca o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Na simbologia bíblica nós podemos perceber que o mar representava o caos, o desconhecido e, portanto, as nações gentílicas, eu e você, enquanto a terra representa o quê? Estabilidade e muitas vezes também no ambiente bíblico, na simbologia, Israel. Ao pisar em ambos, o que o anjo está falando? O anjo está reivindicando a posse total de Cristo sobre o planeta inteiro. É uma declaração de soberania legal. Não há 1 centímetro quadrado do cosmos que não pertença ao Criador. Olha só que interessante. E aí nós podemos compreender então que mesmo nas dificuldades, mesmo nas situações mais tenebrosas, Deus nos mostra o sinal de que Ele está conosco, de que Ele não esqueceu de cada um de nós. Ele sabe de cada centímetro quadrado desse cosmos e tudo isso pertence a Ele. E principalmente que Ele dá esse sinal através do arco-íris dizendo que Ele não esqueceu da sua aliança, mesmo nos tempos mais sombrios como esse que a gente está vendo. Então, firme sua fé em Deus, se fortaleça, porque mesmo no meio do caos que você está vivendo, dos juízos mais terríveis que podem acontecer, pode estar tocando, a 7ª trombeta, Deus faz questão de mostrar que Ele não esqueceu de você. Então mantenha sua fé, mantenha-se firme, acredite. O evento do Apocalipse tem a vitória final de Cristo. Amém, irmãos? Espero que você tenha gostado. É essa a nossa reflexão de Apocalipse 10 desse dia. A paz.